O senhor mesmo salientou agora há pouco que mais jovens têm sido contaminados e desenvolvido a forma grave da Covid-19. A gente observando o gráfico das internações aqui no estado, pelo menos na rede pública, que é o que a gente consegue ter acesso mais facilmente, a gente percebe uma mudança no perfil aí dos internados. Lá no auge da primeira onda, junho, julho, agosto, a gente tinha cerca de 60% a 70% dos internados idosos e 30% pessoas com menos de 60 anos. Hoje está praticamente invertida esse gráfico, né? Hoje a gente tem mais, em vários momentos, vários dias, mais pessoas com menos de 60 anos nas UTIs do que idosos. O senhor atribuiu isso à configuração da nova cepa, né, da variante da Covid-19. É uma pergunta muito importante. Mas eu queria trazer outro elemento. Mas eu queria complementar isso que você falou. A questão da vacinação, que está avançando aí em alguns municípios e do país afora, já estão vacinando pessoas com mais de 70 anos. E a própria questão dos cuidados mesmo, né? O próprio secretário municipal de saúde, Jorge Antunes, atribui o aumento das infecções das pessoas mais jovens ao fato de que são os mais jovens que normalmente desrespeitam as medidas preventivas. Uso de máscara, aglomeração que a gente viu aí no fim do ano, e a questão da própria vacinação. Então o senhor não acha que essa mudança no perfil dos internados não teria mais a ver com isso do que com a nova cepa? Não, tem com a nova cepa. Deixa eu explicar. A nova cepa, ela se adaptou também para um aliado. A primeira cepa não tinha um aliado forte, que é hoje, que é exatamente a deidrotestosterona. Quem chegou a essa conclusão? Quem chegou a essa conclusão foram várias pesquisas começadas na Espanha, descobriu que nas UTIs era mais comum homem e com homens carecas. Por que isso, doutor Albert? É porque é o seguinte, a deidrotestosterona, eu também, eu tenho um pouco de cabelo. Então, o que acontece? Os pacientes que têm hiperplasia prostática benigna, alopécia, muita acne, muita gordura e muito barbudo, esse paciente ele tem um desvio da deidrotestosterona maior. As mulheres que têm síndrome de ovário policístico, hirsutismo, bigode, né? Muito pelo, e tem também a questão da entrada na menopausa, porque ela não tem a proteção dos níveis estrogênicos, essa mulher também tem uma propensão maior. Não significa que os outros não estão livres, não. Estão livres também, porque todo mundo tem deidrotestosterona. Esse que eu falei, ele tem mais deidrotestosterona. O que é deidrotestosterona? É a ponta final da testosterona. Homem tem testosterona, mulher também. Homem tem 2 vezes mais do que mulher. O que vai acontecer? O vírus, ele mudou de roupa. E para entrar dentro da célula, ele precisava de um spike, que é uma parte que entra dentro da célula. E para ajudar a entrar dentro da célula, ela precisou de uma protease chamada TMPRSS2, que ela é produzida pela deidrotestosterona. É como se fosse assim, ele está querendo entrar na casa, mudou a chave da casa, ele chegou e disse, eu preciso de um chaveiro, e o chaveiro é a deidrotestosterona. Então ela está mais forte aonde? Mais forte no jovem, que ele tem testosterona, tem músculo, é forte, atividade sexual, é muito bom. Ele é mais forte nessa parte sexual do homem, né, que é na parte mais ativa, é bem menor nas crianças, por isso que a criança quase não adoece, porque ela tem pouca deidrotestosterona, então essa é uma vantagem para as crianças abaixo de 10 anos, e é menos comum num paciente na andropausa, que é o idosozinho, que a testosterona está lá no chão, por isso que ele não tem tanta robustez como a pessoa rígida, normal. Diante disso, fisiologicamente, o Covid anterior, ele tinha uma tríade que era a inflamação, era uma doença inflamatória, coagulativa e infecciosa. Por isso que usava azitromicina e aqueles medicamentos. Agora entrou um novo item, chamado item endocrinológico, que é essa parte de hormônio. Então, por isso que, quando eu olho um paciente, quando eu vou examinar, eu olho para ver se ele tem um excesso, por exemplo, você tem a queda de cabelo. Eu já fico preocupado com você, porque você provavelmente tem um nível de deidrotestosterona alto. A testosterona, ela tem 2 caminhos a seguir. Ou ele se transforma em deidrotestosterona, ou ele se transforma em estrógeno. Então, ela é 2 caminhos. Então, existe uma nova fonte de medicamentos, que eu vou falar aqui para vocês, que são os bloqueadores androgênicos, que começou uma pesquisa agora com a protaxolutamida lá em Manaus, que era a fonte de tudo. Então, um grupo americano veio com um grupo brasileiro chamado aqui da Universidade Federal de São Paulo e começou a pesquisa baseado nesses dados importantes. Então, você tem ideia, usou a medicação e reduziu 92,2%. Nenhuma pesquisa, nem vacina faz isso, porque ela reduziu o camarada doente e não chegou lá com 92,2%. É uma pesquisa pré-print e isso fez com que vislumbrasse outros caminhos a usar. Então, eu mudei o meu protocolo de atendimento e tem dado muito certo com meus pacientes. Comecei a acoplar outra medicação, como finasterida, dudasterida, e outros medicamentos. Então, assim, foi muito relevante esses dados para mim, para que levasse em consideração no tratamento final do paciente.
Doutor Albert, eu queria falar sobre reinfecção, que é uma discussão também muito interessante nesse momento da pandemia, e perguntar assim, o senso comum diz assim, eu já tive Covid, então estou totalmente seguro. Até que ponto isso é verdade? Quais são os riscos que essa pessoa que já teve corre ainda com essa nova cepa? O impacto disso com a vacina, enfim, um geral para a gente sobre essa questão de infecção e a segurança das pessoas. Eu estou aqui para falar a verdade, obviamente eu digo o seguinte, se você pegou infecção, eu estou aqui com 2 máscaras. Se você vir no vídeo aqui, eu estou com 2 máscaras. E eu recomendo, isso é uma recomendação médica, que nessa nova cepa ela atinge se você tiver só uma máscara. Então, Imagine 100, hein, doutor Albert? Imagine 100. Então, você tem que estar com 2 máscaras, uma descartável por dentro e uma de pano por cima. A população precisa ter esse hábito, porque ela está com 10 vezes mais processo de contaminação. Então, o que acontece? Existe até um teste da vela, né? Você pega uma vela ou um fósforo, se você assoprar com a máscara e a chama se movimentar, a máscara não funciona. E se ela não movimentar, você pode fazer o teste. Se ela movimentar com essa daí descartável, ela vai movimentar. Então, assim, diante disso, a pergunta sua é muito relevante, porque é o seguinte, se você pegou a cepa anterior e ter a chance de ter a nova, tem chance real também. Eu não sei o percentual, mas que tem. E você vai anotar o que eu estou dizendo que tem real. E outra coisa, e mesmo com a vacina, eu estou dizendo, obviamente você pode pegar, mas não evoluir para a terceira fase. Porque a vacina também eu não tenho certeza absoluta, porque a vacina foi toda preparada com a cepa anterior, né? Então a cepa nova é uma nova adaptação, uma nova roupagem. Então eu não tenho certeza também.